Caros irmãos, Jesus e Maria, o meu abraço e a minha fraterna saudação de paz e alegria. Meus caros irmãos e irmãs, aqui nessa nossa conversa fraterna, que não tem outro objetivo a não ser nos alentarmos, nos revigorarmos, nos animarmos na caminhada da fé. Nunca como hoje nós temos visto na internet, na televisão, programas de evangelização não católicos. Nunca como hoje no YouTube e mesmo na TV e em canais privados, o número de pregadores, entre aspas, e pregadoras, entre aspas, tem aumentado consideravelmente. O problema não é que estejam anunciando Jesus, porque deve ser anunciado. O problema é a desqualificação e o despreparo teológico para tal empresa, para tal procedimento. Pessoas que visivelmente desconhecem os rudimentos elementares da exegese do texto bíblico que estão usando. Pessoas que até estudaram, chegaram até a formar-se em teologia, mas na teologia não católica. Eu fui professor numa universidade protestante e um dia eu precisei ir à biblioteca para pegar alguns dados. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que 90% dos livros eram das editoras católicas mais conhecidas, mas não admitem, não dão um braço a torcer. 90% eram das editoras católicas mais conhecidas, mas a doutrina, o ensinamento era protestante. A veia era calvinista, luterana. Então, as pessoas se deixam levar por tais programas, assistem. Nós vemos católicos e católicas assistindo novelas bíblicas protestantes de uma das seitas mais perigosas e mais revoltadas e mais perseguidoras do catolicismo. E lá estão católicos e católicas naquele horário para assistir a uma novela bíblica mal interpretada, com criações grosseiras de fatos que nunca houveram ou de palavras que nunca foram ditas por tais personagens bíblicos. Essa seita é como uma víbora das mais perigosas no Brasil contra o catolicismo. E nós vemos católicos e católicas assistindo assiduamente aquela novela bíblica mentirosa, farsante e própria do mau caráter do fundador da seita. Caríssimos irmãos, é preciso que nós evitemos pessoas, programas, lugares onde a palavra de Deus é mal interpretada e mal pregada, onde a palavra de Deus não tem o seu conteúdo principal e básico, onde a palavra de Deus não é estudada com seriedade. Nós vemos aí uma leva imensa no YouTube de pastores que estão deixando o protestantismo e vindo para o catolicismo. Por quê? Eles perceberam que foram enganados por 500 anos pelas loucuras e teorias de Martinho Lutero, um tão mau exemplo para a cristandade junto com Calvino e os demais sequazes. Nós temos visto aí no YouTube testemunho de pastores e pastoras que, conscientes que trabalharam a vida inteira contra o catolicismo, agora voltam como filhos arrependidos à casa do Pai, e o Pai lhe coloca sandália aos pés, um manto novo e anel, e manda que se comece a festa. Caríssimos irmãos, programas católicos, graças a Deus, nós temos aos montes. Nem todos são de boa qualidade, mas de qualquer modo, temos. Ensinamentos católicos, temos aos montes. Doutrinação católica, nós temos na televisão, na internet. Por que procurar beber em fontes impuras, sujas, manchadas pelo erro e a ignorância de quem desconhece a exegese bíblica? Por que buscarmos no errado o certo que a Santa Igreja tanto tem defendido ao longo dos séculos?
Parece uma teimosia, não é? Nos nossos grupos, por exemplo, né, de WhatsApp, vez por outra uma irmãzinha coloca uma mensagem protestante, um vídeo protestante, uma cantora protestante, um cantor protestante, quando nós temos miríades de católicos cantores, de católicos evangelizadores por meio da música. Aqui e acolá, um irmãozinho, uma irmãzinha coloca um salmo protestante, quando o verdadeiro salmo proclamado pela Igreja Católica não é valorizado. Então a gente precisa escolher com que roupa nós vamos para o banquete nupcial, ou seja, de que lado nós estamos. Somos admiradores do protestantismo? Então passemos para lá de vez, porque você não está sendo uma coisa nem outra. Você é católico, mas você é a favor da doutrina protestante indo e voltando. Você talvez seja católico e frequente templos protestantes que nada são do que currais do engano, gaiolas onde se prendem enganados. Porque todo evangélico, antes de ser cristão, ele é uma pessoa treinada contra a Igreja Católica. Todos. Antes de serem cristãos, eles são inimigos da Igreja. Ecumenismo, meus irmãos, é querer um só rebanho e um só pastor. Não é filiação a grupos protestantes. Não é irmandade com protestantes. Quem defende isso já está com um pelar. Radicalismo evangélico é você viver em plenitude a doutrina do seu credo religioso, qual seja o credo católico. Na minha vida missionária, eu sempre respeitei os evangélicos enquanto pessoas, cidadãos que de fato são, mas nunca pactuei com suas doutrinas, seus louvores, seus cultos a Deus, porque tem uma mescla de mentira, tem uma mescla de falsidade, tem uma mescla de falsificação do evangelho. Sempre respeitei os evangélicos e os tenho como pessoas boas, como criaturas, mas não sua doutrina. Não pode haver duas verdades. Jesus não pode estar presente integralmente no catolicismo e integralmente na igreja evangélica. Ele estaria se contradizendo, sobretudo na Eucaristia. Então, o número de pregadores da palavra no YouTube e nos canais de televisão estão cada dia mais aumentando, mas são pessoas completamente despreparadas para o ministério da pregação. Salvo algumas exceções, nós temos a maioria de enganadores bíblicos, proclamadores de textos bíblicos, que já hoje não tem referência entre nós, porque o Novo Testamento estabilizou, edificou o templo, formatou o reino de Cristo. E agora heranças do Antigo Testamento servem como emblemas históricos para estudos. E podemos até adaptar algumas coisas por conta que a palavra de Deus contém a verdade. Mas o pregador dela precisa ter conhecimento do que está dizendo. Precisa ter a disciplina do Espírito para o que está pregando. E é isso que está faltando. O tempo que você gasta assistindo uma novela protestante falsa, mentirosa, o tempo que você passa ouvindo programas protestantes mentirosos, você deveria estar nesses padres aí, que infelizmente são artistas mais do que sacerdotes, mas estão lá. É melhor, é preferível. Digamos, é menos ruim, porque essa coisa de estar fazendo estudos e ouvindo protestantes é um mal que vai corroendo, é como um cupim, vai corroendo. E quando você perceber, já não tem mais nada da fé católica, porque você está com os pulmões cheios, como se fosse uma Covid espiritual. Cuidado, irmãos, com os ventos de doutrina. São Paulo já alertava para isso. Cuidado com o engano. Eu disse aqui e repito, Satanás nunca vem com uma mentira, ele vem com uma verdade distorcida. E pega muitos e engana muitos.
Alguém disse, não, mas o importante é que falam em Deus. A pergunta é, que Deus? Deus com D maiúsculo ou Deus com D minúsculo? Porque o nosso Deus é o Deus com D maiúsculo. Não, mas lá falam em Jesus. Que Jesus? O de Nazaré? O hinduísmo fala em Jesus, o budismo fala em Jesus, o espiritismo fala em Jesus, o taoísmo fala em Jesus, a umbanda fala em Jesus, o candomblé fala em Jesus. As doutrinas orientais falam em Jesus, a neurolinguística fala em Jesus, a filosofia oriental fala em Jesus, a nova era fala em Jesus, a igreja messiânica fala em Jesus, a Seishonoei fala em Jesus, a monja Coen fala em Jesus. Mas para eles Jesus não é o Senhor, nem Salvador, nem Redentor, e nem seu sangue nos purificou do pecado, nos resgatou para Deus. É bom termos muito cuidado, irmãos e irmãs. Fiquemos atentos e vigilantes. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.